Olá, tudo bem com você? Sou Zeli Tejada, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as armadilhas da ansiedade. Nós sabemos que a ansiedade, quando está disfuncional, ela traz muitos prejuízos na nossa vida. E esses prejuízos são limitações por conta dos sintomas físicos, psicológicos, por conta dos sintomas comportamentais também. O que acontece? Os sintomas físicos, eles são muito intensos numa ansiedade que está disfuncional. Então, pode acontecer paranoias, insuficiência, a pessoa se achar insuficiente, eu não dou conta, eu não consigo, tudo é difícil demais para mim. Medos, o excesso do medo, excesso de preocupação, então o medo e a preocupação estão alterados. Esses sintomas físicos são sintomas que normalmente a pessoa que tem o diagnóstico, ela já conhece, que são taquicardia, sudorese, dor de cabeça, boca seca, tremor, formigamento, onda de calor e de frio, sensação de tontura, vertigem, né, sensação de desmaio. Esses são os sintomas físicos, mas os sintomas físicos podem vir junto aos sintomas psicológicos, que é a angústia, a apreensão, uma inquietação, nenhum lugar tá bom, uma insônia, aquela dificuldade de relaxar e pegar no sono e dormir, dificuldade em se concentrar, dificuldade em relaxar, dificuldade, parece que está no limite, a pessoa tem a sensação como se ela estivesse no limite, né? E a preocupação excessiva e os pensamentos catastróficos. Os pensamentos catastróficos, eles vêm no sentido de que é um pensamento negativo, mas num sentido de que eu não vou conseguir, eu não vou superar aquela situação. Por isso que ele não é apenas negativo, mas eu me vejo refém daquela situação. Como se eu não visse uma luz no fim do túnel, porque aquele sintoma é difícil demais. Então, os sintomas comportamentais, eles podem aparecer. Seriam quais? Impulsividade, nervosismo, fala acelerada, agressividade, pode vir acompanhados, né? A paranoia, ela tá relacionada ao quê? Paranoia no sentido de que a pessoa ansiosa, ela é mais sensível. Se ela é mais sensível, ela acaba se sentindo também inferior em algumas situações. Então, por exemplo, em amizades, em pessoas que ela conhece, o que vai acontecer? A pessoa visualizou a mensagem e não respondeu. Será que eu fiz alguma coisa para ela? Ah, mas será que eu magoei? Será que eu falei alguma coisa que deixou a pessoa magoada? Ou seja, a pessoa fica imaginando situações em que ela fez alguma coisa errada. Ou seja, se sentindo inadequada. Isso é um dos sintomas de ansiedade. A pessoa se vê inferior, se menosprezar. Então, é importante a gente entender que isso é um sintoma de ansiedade, tá certo? Então, existem distorções cognitivas também. O que é uma distorção? É a lente que eu uso para ver o mundo. Todos nós, sendo ser humano, vai ter distorção cognitiva. A diferença é como eu lido com essa distorção. Então, com relação a... Existe uma distorção que é de leitura mental. Eu sei o que você está pensando. Como que eu vou saber o que a outra pessoa está pensando? Então, é importante a gente entender que não tem como saber isso. Eu posso tratar isso como hipótese. Eu imagino que a outra pessoa está pensando. Eu não sei exatamente o que a outra pessoa está pensando. Então, entender que isso é uma leitura mental. Às vezes, as pessoas tratam pensamentos como se fosse verdade, e não necessariamente. A gente pode tratar como hipótese, eu acho, eu imagino. Então, começar a tratar como hipótese ajuda muita gente a aprender a lidar com a ansiedade e com os sintomas. Por quê? Porque a gente percebe que essa leitura mental que é eu sei o que você está pensando, na verdade é uma distorção cognitiva, só que isso pode gerar uma série de problemas, porque pode me limitar. Eu posso não querer conversar com tal pessoa porque eu acho que, sei lá, parece que ela não vai com a minha cara, ela não gostou de mim. Eu começo a ter interpretações equivocadas. Então, por isso que é importante a gente entender essas distorções para a gente não atrapalhar o nosso dia a dia por conta de interpretações errôneas, tá certo? Um outro sintoma que eu percebo que acontece muito nas pessoas que têm ansiedade disfuncional é a desqualificação dos aspectos positivos. Filtra muito, a pessoa fica muito focada nos
aspectos negativos das situações e esquece de olhar os aspectos positivos. Então, tem uma situação negativa, ela nem olha a questão positiva, ela já vai direto na situação que não deu certo, na situação negativa. Então, tem uma dificuldade em achar aspectos positivos nas situações. E também eu percebo muito a desconfiança. A pessoa ansiosa, ela acaba desconfiando mais, né, das pessoas, das situações, né, e a dependência. A pessoa ansiosa, ela acaba não confiando nela mesma e vai depositar toda a sua confiança, às vezes, numa outra pessoa, uma pessoa que ela tem confiança, né, numa pessoa que ela julga que é uma pessoa que vai dar esse suporte para ela. Só que quando ela faz isso, o que acontece? Ela não se vê boa o suficiente, ela não consegue ver que ela consegue superar as situações, ela começa a ter dificuldades com relação a isso. Isso gera dependência. Ah, eu tenho que sair para algum lugar. Ah, não, mas eu vou se meu marido for, ou se eu vou se a minha mãe for. Eu começo a colocar outras pessoas para me ajudar a enfrentar. E eu não percebo a riqueza que eu tenho dentro de mim, as possibilidades que eu tenho dentro de mim para resolver, para conseguir superar isso. Então, a gente acaba se distanciando da gente mesmo por conta de buscar essa dependência e essa segurança no outro. Essa segurança nós temos que aprender a buscar internamente. Como que a gente faz isso? A gente aprende a buscar internamente a partir do momento que eu me conecto comigo mesmo, quando eu começo a olhar as minhas qualidades, as minhas potencialidades, quando eu começo a ouvir as minhas necessidades, né? E começo a trazer para a realidade, questionar se faz sentido ou não. Então, quando eu começo a olhar para isso, vai se abrindo mais as oportunidades que eu começo a confiar em mim mesma. Então, comece a observar, esse é um exercício. Quantas coisas que você fez e que já deu certo? Que foi positivo o resultado. Quando você olha isso, você está vendo que, na verdade, existiram muitas coisas, mas não foram consideradas. Então, todos nós temos bagagem para superar as nossas dificuldades, mas às vezes, por estar no processo automático, eu não olho para isso. Mas para superar a ansiedade, é muito importante eu olhar para o que eu já tenho e daí sim resgatar o que eu tenho e trabalhar para conseguir superar esses medos, esse excesso de preocupação. Então, entender que a ansiedade, ela faz a gente se sentir insuficiente, ela faz a gente se sentir incapaz. Por exemplo, eu não consigo, eu não dou conta. Mas é possível sim superar a ansiedade, é possível sim superar o medo, enfrentar as dificuldades quando eu trabalho aliada a conhecimento e atividades. O nosso cérebro, ele joga sempre para o modo automático toda atividade que for repetitiva. Por que a ansiedade para nós virou um alarme? Porque ela já vem dos nossos ancestrais, já virou o alarme do nosso corpo, por quê? Para preservar a espécie. Então, como que a gente supera essa ansiedade? Em micropassos, ou seja, eu não vou esperar ficar ansiosa para fazer um relaxamento. Eu não vou esperar ficar ansiosa ou ter uma crise de ansiedade para fazer um relaxamento. Eu vou fazendo isso antes de ter a crise. Por quê? Crise é quando dá aquele pico de ansiedade, onde a pessoa para no hospital, ela realmente acha que está infartando ou que está acontecendo alguma coisa muito grave com ela, que as emoções estão fugindo do controle. E o que acontece? Tem pessoas, por exemplo, no TAG, transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa sente a tensão o tempo inteiro, ela não chega a ter a crise, mas ela fica, sabe, ruim o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. O que acontece? A pessoa, ela fica ansiosa por um período grande de tempo. E quando ela fica num período grande de tempo, ela já tá com o nível de cortisol, de adrenalina aqui em cima. Então, por isso a dificuldade de se concentrar, a dificuldade em relaxar. Por isso, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo a playlist Aprenda a Relaxar em 5 minutos. Por quê? Porque a gente precisa treinar, é treino e repetição. Para quê? Para que eu nem chegue a ter crises, mas para isso eu preciso me colocar como prioridade, parar 5 minutos e fazer uma respiração. Parar 5 minutos para fazer um relaxamento. Então, vamos treinar isso. Para quê? Para que a gente consiga ir superando as dificuldades, superando a ansiedade. Tá certo? Então, isso, lembra, é treino e repetição. A primeira vez, talvez eu não relaxe tanto, mas insistindo, eu vou aprender a quê? A me soltar
e a me tranquilizar que tá tudo bem. Tá certo? Então, trabalhar os pontos fortes ajuda muito, porque muitas pessoas ansiosas, elas focam no medo, mas o medo ele paralisa. Então, o medo ele priva a gente de realizar os nossos sonhos. O que nós temos que fazer? Nós não podemos focar no medo, e sim na solução. Tá certo? Então, a pessoa fica com medo de enlouquecer, medo de perder o controle, medo de dar algo errado, medo de sair de casa, ter uma crise e passar um constrangimento, né? Medo de ter uma nova crise e sempre a preocupação no futuro. Mas e se eu fizer isso? Não. Esse se é somente da gente querendo esse controle. Então, começar a observar. Pessoa ansiosa, ela vai muito para o futuro para tentar resolver um problema, mas às vezes esse problema nem aconteceu, né? Então, o que pode ser feito? Vou trazer agora uma técnica que vai te ajudar a lidar com essa ansiedade, a lidar com essa armadilha que a ansiedade causa na nossa mente. É o que? Questionar. Traz para a realidade quais são as evidências que esse pensamento, que esse medo, que essa preocupação é real. Baseado em quê? Por que tudo que eu acredito é verdade? E se realmente aconteceu, eu vou suportar? Outro questionamento. Outras pessoas passam por isso? Como que elas lidam com essa ansiedade, com esse medo, com essa preocupação? Então, quanto mais nós questionamos, mais nós aproximamos da realidade e vamos observando como que a gente vai aprender a lidar com isso. Porque quando você aproxima da realidade, você sai de uma situação que é o quê? O real e o ideal. Pessoas ansiosas têm uma dificuldade em discriminar o que é real do que é imaginário. Porque aqui na nossa cabeça tudo pode acontecer, na realidade nem tudo. Então por isso esse filtro ele é muito necessário, ele se faz necessário, tá certo? Então o real e o imaginário ele é uma linha muito tênue. O que a gente pode fazer? Se aproximar cada vez mais da realidade, questionando, duvidando, tratando o pensamento como hipótese, como ideia, e daí começar a observar em outras situações. Tudo que eu pensei aconteceu? Então, quando a gente traz isso para a realidade, vai ficando mais fácil a gente entender e averiguar. Peraí, não aconteceu do jeito que eu imaginei. Então, a próxima vez eu vou ficar mais tranquila porque foi apenas um pensamento. Não foi a realidade. Não demonstrou a realidade. Então, comece a questionar que vai ajudar muito você a aprender a reduzir a ansiedade. Porque a ansiedade tem solução, tem forma de reduzir, tem tratamento, mas nós precisamos o quê? Aprender a lidar com essas armadilhas. Por quê? As armadilhas da ansiedade estão aí, os gatilhos da ansiedade estão aí, mas nós precisamos o quê? Questionar, duvidar, tratar como hipótese e não como verdade absoluta, tá certo? Fez sentido para você? Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, te vejo no próximo vídeo.